Muito bom, gente. Então, dando continuidade ao nosso videozinho a respeito do livro Mito e Corpo, hoje nós vamos falar a respeito dos tipos mesomórficos, ectomórficos e endomórficos. Esses tipos são parte da teoria do William Sheldon, dos tipos constitucionais, e uma das teses do livro que fala a respeito da junção entre esses tipos biológicos e histórias mitológicas. Então, se você nasceu com ossos e músculos fortes, poderoso sistema nervoso simpático, cerebelo, tálamo e vias sensoriais motoras cheias de recursos para o movimento, você tem uma constituição feita para confrontar, caçar, suportar ações físicas? Se você respondeu sim, você é um mesomorfo. Você nasceu com ossos longos, dedos longos e cabeça pequena? Você é um sensitivo, um participante alerta, com uma bem provida rede de nervos sensoriais acumulando informações continuamente? Você é um conspirador, um preparador de armadilhas, que percebe e compreende situações de antemão, planeja futuros? Se você respondeu sim, você é um ectomorfo. Você nasceu com um corpo em forma de pera? Sabe tirar proveito do que está acontecendo? Você é uma usina de determinação? Você tem uma grande visceralidade? Você gosta de reunir pessoas em torno de si? Você é lento de movimentos, tem pernas curtas e é persistente? Você é um endomorfo. Como ele falou, e eu falei no vídeo passado, né, lendo ele aqui também, nós não somos um tipo puro, tá? Ou seja, ninguém é um mesomorfo, ninguém é apenas um ectomorfo, porque o nosso corpo tem todas tem todos esses tecidos, né? O que vai acontecer? Qual é a ideia do Sheldon? É que nós vamos ter uma certa preponderância disto. Então, algumas pessoas vão ter uma preponderância de músculos, outras de músculos estriados, lisos, esqueléticos, algumas pessoas de músculos lisos, que são os órgãos, outras, né, do tecido epitelial. E de acordo com isto, o humor, né, o temperamento, ele também vai ser orientado, tá? Então, aqui ele fala sobre os tipos. Os mitos corporificados são maneiras de estar vivos. A corporificação de sua forma determina a sua forma de estar vivo, ou seja, o corpo que nós temos, ele mostra para nós como que nós estamos vivos, tá? E por que ele afirma isso? Porque o corpo que nós temos é o corpo que nós vivemos. Grosso modo, é por causa disto, tá? Então, essa ideia de, por exemplo, se eu nasço com mais músculos estriados esqueléticos, com ossos mais longos, com um sistema nervoso mais direcionado para a ação, eu vou experienciar esse mundo de uma determinada forma. Eu gosto de ver muito movimento de bebês. Acompanhei aqui praticamente todos os bebês aqui do condomínio, onde eu moro, e alguns eram mais letárgicos, mais quietinhos, e faziam as pessoas ficarem em volta delas, e foram se tornando crianças mais agregadoras, numa boa. Outras não. Movimento, 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 movimento o tempo todo. Mexendo, puxando, gritando, pulando, correndo, caindo. A gente percebe essas diferenças nas crianças e na própria estrutura do corpo. Claro que família vai ter uma influência, eu não vou negar, né, a influência da família, isso não tem discussão. Mas também não tem discussão o fato de que o nosso corpo ele nos dá uma certa disposição para algumas coisas e não para outras. Tá? E isso é o que ele quer dizer quando a corporificação da forma determina a nossa forma de estar vivo. Eu vou me perceber a partir desta forma que eu tenho ou eu vou negar esta forma que eu tenho? Eu vou me perceber como um ser de ação ou eu vou negar isso? Aqui, a cultura e a família têm um papel mais importante. Porque se eu tenho uma família mais de pensadores, por exemplo, e nasço de uma maneira mais enérgica, querendo fazer coisas, querendo pular, querendo correr, eu posso ter este meu lado, que é o meu destino biológico, como o Kahneman coloca aqui, negado. Né? Isso não é certo, isso não é adequado, não é assim que é, tem que ser feito de uma outra forma. E aqui eu posso ter uma confusão do que eu sou, entre como o meu corpo está formado e como eu tenho que ser neste mundo. Agora, o interessante é isto. Mesmo que eu vá me tornar um pensador, seguindo o destino da minha família, o meu corpo mesomórfico vai continuar existindo. Eu não vou conseguir deletar isso, porque isso é indelével, e colocar um outro corpo em mim.
Eu vou aprender a pensar, mas a minha estrutura de pensamento, a minha maneira, inclusive, de ler ou de criar o conteúdo que eu vou ter na minha mente, ela vai ser a partir de uma estrutura mesomórfica, tá? Preponderantemente mesomórfica, tá? Então, os ectomorfos vivem a partir da superfície de receptores sensoriais da pele e da rede amplificada de tecido nervoso central. A rede dos olhos, ouvido, língua, nariz, articulações e vísceras. Os estímulos sensoriais formam uma pintura pontilhista, uma imagem do self e do mundo. O ectomorfo tenta manter o contato sensorial sem ser avassalado pelo mundo externo. Busca aprofundar a corporificação, ligado, porém separado. É o cowboy solitário, o recluso incompreendido, o fazedor de imagens. Um pintor, um artista, né? Um líder visionário. Os mesomorfos geram excitação pela ação física, fazendo, performando, se autotestando. Eles extraem o seu poder dos músculos e do cérebro intermédio. Eles experienciam o seu estar vivo sendo fisicamente ativos. O guerreiro, o atleta, o corredor, o explorador. Né? Aqui também tem uma questão, porque o explorador tem essa questão de ir buscar, de estar em movimento, de estar sempre indo, correndo atrás de alguma coisa. Né? Aqui a gente, às vezes isso também pode entrar no papel de um comerciante, né? Aquela pessoa que está sempre se mexendo de um lado para o outro, conquistando coisas. O endomorfo vive pelo seu apetite, para a sensualidade e para estar com pessoas. O endo tem um grande soma, um apetite que busca contato. Né? Então aqui nós vamos ter os bons vivants, aqui nós vamos ter os sedutores, aqui nós vamos ter os artistas, mas aquele artista que, assim, não é aquele artista cuja performance é o mais importante, é aquele artista que seduz, é aquele artista que conglomera as pessoas, que busca este contato social. Porque às vezes nós temos artistas que são mais reclusos, que são mais elitizados. E nós temos esse outro tipo de artista que é o mais endomorfo, que convoca, que quer buscar as pessoas para fazer conjuntos, né? Então isso daqui é bem importante. Aqui ele está falando de como os mitos começam a se organizar em torno também dos padrões corporais de cada um. Tá? Esses padrões de corporificação são a história interior da nossa vida, a história do nosso self corporificado. Mas eles podem entrar em conflito com os padrões de uma sociedade que exige que sejamos aquilo que ela necessita. Tá? Em nossa sociedade, por exemplo, você aprende a ser independente, racional, lógico, controlado. O poder deve ser encontrado não na natureza, mas numa busca factual, objetiva e objetificante. Então, por exemplo, os endomorfos no nosso mundo são pessoas que têm uma grande dificuldade. Tem aquela música do Engenheiros do Havaí, não é do Engenheiros do Havaí, acho que do Capital Inicial, né? Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. E hoje, ainda mais com este mundo tecnológico onde a gente vive, de rede social, o endomorfo que precisa de contato, pele, ele sofre muito. Né? Porque ele pode até ter um contato imagético, mas isso não é o que ele quer o contato. Né? Ele quer cheirar, ele quer sentir, ele quer provar, ele quer encostar, ele quer sentir o calor na pele dele. Né? E isto é algo que não se consegue a partir da rede social. Tá? Então, estou falando sobre o quê? Né? Mesmo que eu tenha esse formador de coletividades, como que ele vai atuar neste mundo? Ele vai ter que dar um jeito de corporificar a forma dele, de usar o corpo dele dentro desse mundo. E aí a gente vai começar a passar pelas provas que as aventuras nos colocam. Né? O mito endomórfico de todos nós. Do grande coletivo somático, do código genético, surge a história da nossa identidade básica, de nossa predisposição para responder ao mundo de determinada maneira. O inconsciente somático, o reino do corpo desconhecido de abundância generativa, é endomórfico. Desta camada do nosso corpo nascem os mitos de criação, da Terra como grande mãe, até mesmo da teoria da evolução, da nossa vinda do oceano. Uma imagem somática que reflete esta vida é a de Vênus de Ollendorff. Grandes quadris, grandes seios, os símbolos da fertilidade e da abundância da existência. Essa imagem é a parte da nossa estrutura, parte do nosso inconsciente somático. É o endomorfo em todos nós. Então, esse grande oceano do qual todos nascemos. Né?
a própria imagem da mulher grávida, né? Então, tem o ventre expandido e a criança dentro daquele grande reino de líquido amniótico, né? Do qual ela emerge. Então, esse grande mito essa ideia da grande coletividade, um lugar de onde todos nós viemos e para onde todos nós vamos. Tá? Os mitos mesomórficos. Esse primeiro mito é seguido pelos mitos de autodeterminação ativos da fase mesomórfica. A era mesomórfica está repleta de histórias de caçadores e guerreiros. Existem outros mitos e imagens somáticas que expressam os impulsos da vida. Tiramos nossos papéis desses mitos e imagens. Os mitos sobre ser dionisíaco, sobre a lealdade de Parsifal, mitos sobre querer controlar a natureza, sobre ser influenciado por nossa própria natureza. Existem os mitos sobre transformar a natureza, as histórias de alquimia ou de romantismo. Esses são os mitos do despertar, da criação, da autoformação. Eles falam da habilidade do corpo para imitar papéis, torná-los parte de nós mesmos. Nos mitos, encontramos personagens que ressoam dentro de nós e usamos os mitos para criar ordem a partir de nossa própria experiência. Né? Então aqui ele vai falar o quê? Que toda mitologia tem a ver com esse nosso eterno exercício, que só termina no dia que a gente morre, de criar um jeito de ser, usar esse jeito de ser no mundo, o mundo mudar, nós temos que mudar o nosso jeito de organizar a nossa estrutura para ser no mundo, para enfrentar o mundo, para o mundo mudar e assim por diante. Né? Isso nunca termina. A era mítica hoje. Na história da humanidade, passamos pela era mitológica endomórfica, bem como por uma herança mesomórfica forjando mudanças. Então aqui ele está falando dos mitos dos guerreiros. Quando a gente vai para Grécia, Roma, né, são repletos de guerreiros, até mais antigos, né, os mitos babilônicos, por exemplo, né, da antiga Mesopotâmia, falam muito dos guerreiros que saem, atravessam meio mundo para encontrar um deus ou uma deusa, para encontrar um monstro, matar um monstro, trazer alguma coisa, e vai e volta, e guerra para aqui, guerra para lá, né, e batalha dos deuses daqui, batalha dos deuses de lá. Então, toda essa movimentação, buscar roubar o fogo, pular o precipício, né, e acionar as asas para fugir do labirinto do Minotauro, né, ir muito próximo do Sol com a Ubris, ter as suas asas derretidas e despenhar, cair morto no mar. Então, todos os mitos, eles falam a respeito disso, né, de como a gente se organizou em termos de estruturar as nossas comunidades, e a partir do momento que as grandes comunidades humanas estavam suficientemente bem assentadas, veio uma nova era, que foi a era da exploração. E isso faz referência aos movimentos das crianças. Se você acompanha um bebê, o primeiro momento do bebê é completamente endomorfo. Ele fica deitado ali, largado, só quer comer, cagar e dormir. E é isso, não faz mais nada. Ele chora também de vez em quando, mas não faz mais nada. Ele fica ali largado, naquele universozinho dele, só sendo gestado, só criando raízes dentro de si próprio. Aí, a partir do momento em que ele já está mais assentado nesta terra, aí ele quer explorar. E, gente, quando uma criança começa a querer explorar, ninguém segura. Eu vejo os filhos aqui das minhas vizinhas. Eles gritam, não vai lá, não vai lá, não vai lá. Para onde é que a criança vai? Vai para lá. Primeiro ela sai da porta, vira e vai para lá. E a mãe atrás, não vai para lá, não vai para lá. Então, assim, esse movimento do, entre aspas, meso, de músculo, mesomórfico. Tá? E a era mítica hoje. Agora começamos a explorar o ectomórfico, o papel do indivíduo. São os coletores de informação, os pesquisadores, os agricultores sensoriais, os atores virtuais digitais, que vivem nas imagens e numa realidade descorporificada. Desejamos as imagens daquilo que deveria ser. Gente, isso daqui é total o mundo de hoje. Total o mundo de hoje. E este livro aqui, ó, eu tenho este livro aqui de 2001, tá? Mas isso daqui quando chegou no Brasil, em 2001. Esse livro foi publicado primeiro lá nos Estados Unidos e ele é fruto de uma série de conferências que o Campbell com o Kellerman fizeram. Então, assim, eles já estão falando disso daqui há muito tempo, eles já viram isso, que nós íamos para esta era digital, para essa era sem corpo, para essa era onde a imagem impera.
Então, gente, esses daqui são os mitos do ecto, meso e endo. Então, na parte 2, nós vamos começar a falar um pouco mais sobre o mito do Parsifal. Nós vamos começar a entender um pouco da estrutura das histórias mitológicas, ok? Espero vocês no próximo vídeo.